Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Já estamos no 9º vídeo e estamos começando hoje o livro, capítulo 6 do livro de Apocalipse. Já estamos com isso, então entrando especificamente no bloco dos 7 selos. Então passemos especificamente, a partir de agora, a análise desse bloco dos 7 selos e a apreciação dos seus elementos. Nós veremos que cada bloco de 7 ocorrências tem uma introdução prévia como uma preparação para o que vem a seguir. No caso aqui, nós chamamos a prévia dos selos, está em Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Pois bem, necessário se faz retomarmos rapidamente o conceito do Cordeiro para reforçar que ele é digno de abrir os 7 selos. Não temos dúvida de que o Cordeiro é Jesus Cristo, aquele que João Batista disse conforme o Evangelho de João, capítulo 1, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vemos em João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, não confunda e nem se deixe confundir. Jesus é o Filho de Deus, a palavra fiel e verdadeira, que já estava com Deus desde o início da criação. Se fez carne e habitou entre nós, e se ofereceu em sacrifício vivo para morrer na cruz, para assim nos resgatar da morte diante de Deus por causa dos nossos pecados. Não deixe que ninguém diminua a Cristo, dizendo que ele é um ser evoluído e que numa escala de evolução espiritual há outros acima dele no universo, ou dizendo que ele é um dos anjos ou arcanjos de Deus. Há quem chegue a dizer que ele é o arcanjo Miguel que batalha pelo povo de Israel. Digo isso com muito amor no coração. As pessoas que assim o dizem precisam ler a Bíblia com muito mais atenção para descobrirem a origem de Jesus. Por exemplo, leiam Hebreus capítulos 1 e 2 sobre essa comparação com os anjos. Vejam também que já havia uma doutrina tentando afirmar que Jesus era um anjo, como vemos em Paulo, Gálatas, capítulo 1. Diz que mesmo que qualquer pessoa ou até mesmo um anjo viesse e pregasse algo diferente do Evangelho do Reino, que está nas Escrituras, seria anátema ou blasfêmia contra Deus e deveria ser rejeitado ou condenado, como vemos em Gálatas 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Veja que ele repete 2 vezes, mantendo a firmeza aqui da sua convicção. Além disso, Jesus foi glorificado e exaltado por Deus de tal maneira que tem um nome acima de todo nome. Ele é a cabeça e está acima de toda a ordem espiritual e celestial, incluindo os próprios anjos, ficando apenas abaixo de Deus e ninguém mais. Nós vemos em Filipenses 2, 9 e 10. Por isso
também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Temos também Efésios 1, de 20 a 23, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ainda em 1 Pedro 3, versos 21 e 22. Mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Veja que já era assim antes, porque muita gente acha que ele só foi glorificado após a sua morte. Porém, ele já era assim antes, e ele se destituiu disso tudo para se fazer carne, habitar entre nós, e depois de cumprir tudo, pede ao Pai que sua glória anterior seja restaurada, como vemos em João 17, versículos 4 e 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, essa glória, Jesus sempre teve. Se destituiu dela, se fez carne habitando entre nós, se destituiu do seu poder, das suas riquezas e sabedorias e todo o conhecimento que ele tinha previamente para habitar entre nós e assim, escapando das tentações, não caindo em pecado e não vendo a corrupção, que é a morte, ele foi ressuscitado dentre os mortos e, de novo, foi exaltado, foi-lhe restituída a sua glória, que ele já tinha antes. É isso que acabamos de ler. Portanto, não se deixe enganar por qualquer história infundada, fruto de concepção humana inspirada pelas trevas e que tenta diminuir a glória de Jesus, para que as pessoas duvidem da eficácia do seu sacrifício por nós. Nosso Cristo não é assim. Está glorificado ao lado do Pai em poder e reina acima de tudo e de todos, se sujeitando apenas ao próprio Pai, que é o único Deus. Como está em Romanos 1,4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por tudo isso é que Jesus é declarado como digno de abrir os selos, que é onde estamos. Então, por isso, agora, capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos ver o que são os 7 selos. Na verdade, então, aqui, o bloco de 7 selos se refere a um livro, ou, como já dissemos, um rolo que é escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, conforme Apocalipse 5, versículo 1. É uma revelação de fatos ou segredos que estava guardado para o tempo próprio, podendo ser eventos naturais ou ocorrências históricas. Sendo os selos daquele tipo antigo que se usava para selar ou lacrar, geralmente com algum tipo de cera ou resina derretida. Não tem nada a ver com o tipo de selo que usamos hoje nos correios. Muita gente, a gente tende a pensar, obviamente com a nossa cabeça, com as imagens e conceitos que nós temos do nosso tempo. Então, nesse caso aqui, o livro, quando diz que é o livro selado, contendo 7 selos,
é que ele tinha então 7 lacres. Por isso que diz que, né, ele foi digno de romper o lacre, de abrir o lacre. Enfim, são esses os termos usados por causa disso, porque o livro estava selado, né, estava lacrado. Muito bem. Então, os 7 selos, eles são abertos pelo Cordeiro, como já vimos, né? É o único digno de abrir o livro e os selos, o único digno de ler o livro e abrir os selos. E passam, então, à medida que o Cordeiro vai abrindo cada selo passa a produzir seus efeitos quando forem abertos. Só relembrando, né, o livro de Apocalipse é um livro de profecias. Então, quando falamos a profecia e falamos do bloco de 7 selos, falamos sobre as coisas que vão acontecer no momento em que elas forem disparadas, né, que elas forem realizadas. Então, no momento em que Jesus abrir cada selo, cada coisa que cada selo contém irá ocorrer. E não na hora que nós lemos, né? Não é a nossa leitura que faz as coisas acontecerem ali, né? Cada selo, cada trombeta ou cada taça. Na nossa leitura, nós passamos a assimilar o conhecimento e a ter o entendimento do que está escrito. Essas coisas ocorrerão no momento devido. É exatamente sobre essas coisas, né? Sobre o conteúdo ou o que vai ocorrer, é que nós agora vamos começar a analisar, avaliar e entender, então, o que Jesus, ao fazer esta revelação para João, quis dizer com cada uma dessas atribuições. Então, agora, nós vamos entender cada bloco, né? E agora, especificamente, os selos. Muito bem, as descrições dos selos, no capítulo 6, de Apocalipse, elas são descrições rápidas e curtas. Não tem muitos detalhes ou associações, mas, mesmo assim, vamos lançar alguma luz naquelas que tivermos o entendimento suficiente para poder compartilhar com vocês que nos assistem. E é importante o máximo de atenção para que a gente possa chegar a esse entendimento. As descrições dos selos são de características amplas, genéricas e de longa duração. Ou seja, preste atenção, são aquelas descritas por Jesus em Mateus 24, nas narrativas do resumo geral, que nós fizemos nos primeiros vídeos, que falamos, né, sobre as coisas que iriam acontecer demoradamente ao longo do tempo, e cada coisa de um aspecto diferente, né, de uma natureza diferente, como o anticristo, sobre guerras, fomes, pestes, mortes e eventos astronômicos de grandes proporções. Então, os selos se baseiam especificamente nesses temas que estão narrados em Mateus 24 e também nos outros textos que demos, né, em Lucas e Marcos, que já mencionamos. E quando falamos que, inclusive, tudo aquilo que tinha sido dito por Jesus nos evangelhos se tornaria um norte, né? Se tornariam aqui a nossa um resumo, todo o direcionamento das coisas que estão agora repartidas e concentradas e divididas, concentradas nos blocos, né? Nos 3 blocos, e divididas nas 7 atribuições de cada bloco. Então, como já vimos, como já falamos, né, nós veremos agora a descrição individualizada, que cada selo ele é praticamente um tópico desses que acabamos de falar da narrativa de Jesus nos evangelhos. Ou seja, ele trata de um assunto único, bem genérico, porém de ampla abrangência, que afetará a todos sem distinção, ímpios e cristãos. Como já mencionamos, inclusive falaremos diversas outras vezes que os cristãos estarão presentes. Existem teorias e há pessoas que creem que os cristãos não estarão presentes. Me parece que essas teorias estão em desacordo das passagens bíblicas, porque Jesus diz que, inclusive, por causa dos crentes, é que elas serão abreviadas. Muito bem.
Os 4 primeiros selos, eles são chamados também de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Interessante é que muita gente associa, né, faz umas imagens horríveis de cada cavaleiro e associam como se fossem espíritos do mal, coisas do maligno. Muito bem, mas vamos seguir. Então, os 4 primeiros selos são referentes aos cavaleiros do Apocalipse, sendo cada um dos cavaleiros sai montado num cavalo de uma cor característica e cada um tem suas próprias atribuições. Convém mencionar que não é a primeira vez que são citados 4 cavaleiros com cores diferentes nos textos bíblicos. Você sabia disso? Você conhece as passagens em que falam desses 4 cavalos com essas cores? Porém, é o que vamos mostrar agora, que não é nenhuma novidade e que eles procedem da parte de Deus. E também para demonstrar que são utilizados para percorrerem toda a terra com alguma finalidade específica referente à vontade de Deus. Nós vamos encontrar esse texto em Zacarias, capítulo 6, nos versos de 1 a 5. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondendo, dizendo-me: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Muito bem, então já vimos que não é a primeira vez que eles aparecem. E quero ressaltar que é isso que faremos, já temos feito, continuaremos fazendo, pois entendemos que a Bíblia se explica por si mesma, ela é a palavra de Deus e existe uma unidade, né, que é o Espírito Santo, que faz a unidade entre todos os textos, de Gênesis a Apocalipse. Os textos se relacionam, se remetem, se referem uns aos outros, conforme cada tema específico. E é isso que nós faremos aqui, em toda essa abordagem, como temos feito e faremos até o fim do livro de Apocalipse. Tudo que propomos como entendimento, como conhecimento da palavra de Deus, não vem do nosso conhecimento humano, não vem da nossa cabeça, vem da palavra de Deus que se manifesta nesta unidade referente aos mesmos temas, em que ela vai esclarecendo, vai ajudando a chegar ao entendimento do conhecimento de Deus. Por isso eu sempre peço, repito aqui mais uma vez, que você sempre se direcione a Deus, orando, pedindo e abrindo o seu coração com a vontade de assimilar esse entendimento, esse conhecimento sobre a palavra, especificamente esse estudo sobre Apocalipse, que você sempre peça por você, por mim e por todos aqueles que têm interesse em atingir o conhecimento de Deus. Então, abra o seu coração, peça a Deus sabedoria, entendimento vindo da parte dele, que ele vai nos ajudar. Muito bem, então, falemos agora sobre o primeiro selo, que já começa ali, capítulo 6 de Apocalipse, versículos 1 e 2. O primeiro selo é o cavaleiro que sai montado no cavalo branco. Pela descrição, parece se referir ao tema de conquistas e vitórias, sem especificações, com demonstrações de poder e uso de força, porém sem especificar em que área ou nível vai atuar, agravando-se atingir a todos de maneira generalizada, sem que as pessoas saibam ou tenham discernimento de quem ou o que elas estão se submetendo, ou a quem ou a que elas estão submetendo.
Então, como dissemos, Apocalipse 6, 1 e 2 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com uma voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Muito bem. É necessário dizer que esse, dentre os selos, em termos de entendimento ou de atribuição, é o mais difícil de identificar, pois muita gente acha que, por ser um cavalo de cor branca, receber uma coroa e sair vitorioso, muita gente acha que é a descrição do próprio Cristo saindo para mostrar a vitória da igreja. Cuidado, preste atenção. É bom lembrar que Cristo já tinha subido aos céus, subido aos céus após a ressurreição. Então ele já havia recebido a coroa quando assumiu o reino, recebendo todo o poder no céu e na terra, e está à direita do trono de Deus. Então não faz nenhum sentido uma profecia que fale sobre ele sair num cavalo para receber coroa, sair vitorioso e para vencer, pois ele mesmo já conquistou isso tudo. Porém, ao fazer a identificação do tema desse tópico, percebemos que, primeiro, não faria sentido nada que mostrasse vitória da Igreja de Cristo, pois em todas as narrativas de Jesus sobre o fim dos tempos, do livro de Atos e das epístolas, o que vemos e lemos é exatamente o contrário, que logo haveria a entrada de falsos cristos, falsos profetas nas igrejas, que intentariam desvirtuar a palavra e a doutrina para enganar os cristãos. O que mais tem nos textos mencionados anteriormente é aviso dizendo para que se tome cuidado para não se afastar da fé e da obediência a Cristo. Então, sendo assim, adotamos a posição que esse primeiro selo é para caracterizar esse embuste inicial, ou seja, vemos que o cavaleiro, apesar de cavalo branco, não tem coroa, ele recebe uma coroa. Ele tem um arco para impor a sua força. Cristo nunca usou força e só irá fazê-lo uma única vez, que será na fase final e não no início. Fase final é na sua volta. E veja que foi enfatizado que o cavaleiro tem que parecer vitorioso e conquistador. Exatamente as características que o enganador, Satanás, vai precisar. Ele vai precisar que lhe seja atribuído poder e que seja autorizado a blasfemar e a atacar os santos de Deus, que somos nós, os cristãos, e vai depender desse poder e autorização para nos atacar e vencer. Como já vimos, referência a isso, e voltaremos a falar disso mais adiante. Então, para nós está claro que caracteriza Satanás simulado de alguém com poder para enganar e sair vitorioso até que Cristo venha. Lá no fim, no 7º selo, para derrotar Satanás e os que forem enganados por ele. Enfim, descreve exatamente a simulação da operação do erro, que virá e que será lançada aos que não aceitaram o amor de Deus e que serão engodados pela sua própria injustiça. É esse o entendimento do primeiro selo. Vamos adiante. Perceba que buscamos em sinceridade de coração, em humildade, o entendimento da palavra e não repetir o que outros dizem e outros repetem. Creio que vocês têm lido, vocês têm ouvido, muita gente ouve outras palestras, vê em outros vídeos, mas queremos dizer que aqui não estamos com
não somos reprodutores, né, e nem falseamos a palavra de Deus, né, ou a verdade. Na verdade, buscamos com o coração, com muito joelho no chão, com contrição de coração, né? Buscamos, quando eu falo a vocês para orarem, é porque oramos muito a Deus por muito tempo e continuamos fazendo e faremos até a sua volta, pedindo sempre o entendimento da sua palavra. E esse entendimento que Deus nos tem dado, e aqui estamos distribuindo, contribuindo, compartilhando com os nossos irmãos e amigos para a edificação da igreja, para o crescimento, o atingimento do conhecimento de Deus, do entendimento da sua palavra. Por isso eu peço que vocês orem por vocês e por mim, para que possamos nos ajudar mutuamente e manter essa unidade que há em Cristo e em seu Espírito e na sua doutrina. Vamos adiante, porque vimos que, através do exercício do primeiro selo, que não é fácil, porque precisamos raciocinar com a mente de Cristo, né? Precisamos assimilar o entendimento com a unção de Deus, e por isso precisamos estar, né, voltados para Ele, para atingirmos o cerne do entendimento, como já dissemos, com simplicidade, com sinceridade de Deus e com humildade no coração, né? Sem a soberba da vida, né? Senhores, vamos seguir. Segundo selo. O segundo selo é o cavaleiro que sai montado no cavalo vermelho. Pela descrição, se refere ao tema de questões de animosidades ou poderio bélico, em que afetará todo tipo de relacionamento amistoso entre as pessoas ou os povos, agravando-se pelas diferenças entre as nações, pelo planejamento e capacidade para que sejam preparados os confrontos que se refletem através de tensões, guerras, atrocidades e armistícios entre as pessoas e as nações. Como lemos em Apocalipse 6, versos 3 e 4 agora. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, como já mencionamos, se referem especificamente, né, quando se fala em espada, se refere a guerras, a distúrbios e conflitos que levam à morte. Muito bem, então este é o fim do segundo selo. Já esgotamos nosso tempo, né? Nosso tempo médio proposto, em torno de meia hora no máximo, ou em torno disso, para cada vídeo, para que não fiquemos muito enfadados. E de qualquer forma, então, por hoje, por essa sessão, ficamos aqui, e peço então que Deus abençoe a todos vocês. Voltaremos então no próximo vídeo, já seguindo do terceiro selo até o sexto selo, se Deus assim o quiser. Deus abençoe, obrigado, até breve.